Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre Metal Melt, um quadrinho eletrônico criado pelo PH Marcondes e produzido pelo Twilight Studios, ali na primeira metade dos anos 2000. E vou primeiro falar sobre o quadrinho geral, história, etc. Depois falar um pouco sobre o autor também. E eu acho bom começar explicando o uso do termo quadrinho eletrônico, porque eu acho que é bacana usar esse termo para diferenciar do webcomic, que é tão famoso hoje em dia. O webcomic já existia naquela época, predatava aquela época, na verdade, mas hoje está muito popular. E o webcomic geralmente é um quadrinho estático, que você lê, que está hospedado na web, e você lê na tela do computador, do tablet, e aí ele pode estar em várias plataformas, pode estar num blog, pode estar numa rede social, pode estar numa plataforma de hospedagem de webcomic, como tem o Tapas, tem o Webtoons, pode estar no site do próprio autor, mas geralmente é um quadrinho estático, é um quadrinho que ele poderia muito bem ser impresso e você lê como uma revista comum. E muitas vezes ele é desenhado à mão e digitalizado, outras vezes ele é desenhado direto no computador, mas ele está ali quase que totalmente estático. O quadrinho eletrônico, que foi muito popular ali na primeira metade no fim dos anos 90, primeira metade dos anos 2000, ali ainda nos idos da Web 1.0, ele era um quadrinho que tinha vários elementos de animação e até alguns elementos interativos em determinados momentos. Então, tinha uma ou outra cena animada. Às vezes, quando você passava de uma cena para outra, os elementos daquela cena eles entravam assim devagar até que a cena toda tivesse formada, mostrando que os elementos estavam todos separados em camadas, e acontecia isso porque o carregamento lento por causa da internet, que na época não era tão rápida. Em alguns momentos tinha trilha sonora, em determinadas cenas tinha trilha sonora e tinha, como eu falei, alguns elementos interativos. Você às vezes tinha que passar o mouse para ouvir certo som ou para que determinada cena fosse concluída. Eu acho que o quadrinho eletrônico ele ficou, a popularidade dele caiu muito depois de um tempo. E talvez assim, eu não sei qual foi o primeiro quadrinho eletrônico no Brasil, muito menos no mundo, mas o primeiro a fazer grande sucesso foi Combo Rangers, que eu não vou abordar aqui porque, enfim, daria vários episódios separados. Mas o fato é que o sucesso de Combo Rangers foi incentivo para a produção de outros quadrinhos eletrônicos no Brasil e houve várias tentativas. Para mim, eu ia dizer a melhor, para mim a melhor delas, em termos técnicos, foi Metal Melt, mas que acabou não sendo tão bem sucedida assim. Depois de falar um pouco sobre o quadrinho, eu explico porque eu acho que não foi tão bem sucedida assim. Não as razões para não serem tão bem sucedidas, isso eu posso até especular também, mas dizer porque, na minha opinião, o sucesso dele não foi tão grande. Enfim, Metal Melt é uma história de ficção científica que se passa no Brasil. Eu não sei se especificamente em São Paulo. Eu acredito que sim, eu não lembro se isso é especificado. Infelizmente, vários elementos da história vai ficar no achismo e nas minhas lembranças, então algumas coisas eu não vou conseguir falar com certeza, eu vou só dar linhas gerais. Eu também já explico o porquê disso, mas enfim, era um quadrinho de ficção científica que se passava no Brasil e envolvia um garoto chamado Felipe, que o sobrenome é ou Y-Bush ou Y-Bush no caso, ou V-Bush. Na descrição, para quem estiver escutando no YouTube, na descrição do vídeo, eu vou explicar a diferença desses sobrenomes, um probleminha que teve ali na escrita dos sobrenomes, e vou chamar de V-Bush. Então é a história de Felipe V-Bush, um garoto de 17 anos, que um belo dia ele chega no colégio,
e tem um aluno novo no colégio. Esse aluno novo demonstra querer alguma proximidade com ele. Ele é meio cabeça quente, não quer conversa com o cara. E depois ele acaba sendo raptado por esse mesmo cara. E ele descobre que ele é parte de uma organização chamada... Tem um detalhe que eu não falei, o cara chamava ele, se eu não me engano, o cara chamava ele de Beethoven. O cara chama ele por um nome que ele não reconhece, se eu não me engano era Beethoven. E fala para ele sobre Mozart, que tem até uma brincadeira que o PH fez, em que Felipe entendia Mozart, que foi um jogador de futebol brasileiro ali do fim dos anos 80, começo dos anos 90, que ele próprio dizia, pô, esse jogador não é do meu tempo, é do tempo do meu pai, por que você tá falando dele? Mas enfim, então esse aluno novo chamado Ricardo, que estava tentando aproximação com o Felipe, estava chamando ele por um nome estranho, estava chamando ele de Beethoven, depois o rapta, e o Felipe ele fica sabendo que ele é parte de uma organização chamada Shadow Keepers, em que ele é uma... Eu não sei dizer exatamente, até onde eu lembro, a história ainda não tinha deixado claro se ele era um androide, se ele era um ciborgue, ou se ele era um ser humano geneticamente modificado que tinha acesso a uma armadura super poderosa. Que no fim das contas era o que acontecia, você deve estar vendo aí no thumb do vídeo, um robozinho vermelho. Esse é o Felipe com a armadura dele. Eu acredito que ele era um ser humano geneticamente modificado e tinha acesso a essa armadura robótica. Mas isso não chegou a ficar claro. Felipe era parte da Shadow Keepers, que era uma organização aparentemente maligna, liderada pelo Mozart. E ele estava sendo treinado ali na Shadow Keepers. Provavelmente em algum momento ele iria se rebelar contra essa organização e lutar pelo bem, que é o que acontece com todo herói de histórias em quadrinhos, e de mangás, e de histórias em estilo mangás, e afins. E infelizmente a história do Metal Melt é só isso. Fora o Felipe tem alguns outros personagens, tem o Ricardo, como eu falei, que também era membro da Shadow Keepers, tem o Wagner, que também era membro da Shadow Keepers, tem o Spike, que também era membro da Shadow Keepers. Eu não lembro se Spike e Ricardo são a mesma pessoa, eu acho que não. E aí tinha umas garotas que andavam sempre com o Felipe, tinha a Adriana e o Wendy, que eram apaixonadas por ele, brigavam ali, disputavam ali o amor dele. Tinha a Sabrina, a Adriana e o Wendy eram as garotas que eram apaixonadas pelo Felipe. Tinha outra que era... Não, desculpa. Sabrina e Wendy, que eram as garotas apaixonadas pelo Felipe, que andavam com ele, que disputavam ali a atenção dele, disputavam o amor dele. E tinha a Adriana, que era uma outra garota que andava com eles, mas aparentemente ela gostava do Felipe apenas como amigo, não tinha nenhum interesse romântico nele. Tinha alguns amigos também, se não me engano, Caio, Edu era o nome deles. E, enfim, o Felipe foi raptado, isso virou notícia, o desaparecimento dele, muita gente dando ele como morta. E enquanto isso ele estava lá treinando com a Shadow Keepers, ele estava sendo treinado por uma garota chamada Malren. E então a série parou de ser publicada. Foram 2 anos de publicação, se eu não me engano durou de 2005 a durou de 2003 a 2005. Foram apenas 8 episódios, é isso? A contagem do site dava como 4 episódios, mas por quê? Porque, por exemplo, o primeiro episódio era dividido em 2 partes, um A e um B. Então contou como um episódio 1, aí depois 2A e 2B, episódio 3, episódio 4A, 4B e 4C. Isso, 8 episódios que na contagem lá oficial, no cânone oficial, digamos assim, cânone oficial é foda, no cânone ali do Metal Melt, eram só 4 episódios. O PH aparentemente tinha um projeto de animação, ele chegou a botar um trailer animado no site. Ele chegou a divulgar esse trailer em algum evento de anime, Anime ABC, Anime Friends, eu não lembro exatamente qual. Era um trailer de uma animação bem violenta e sem subterfúgios, né? Eu lembro que o trailer termina com a cena, porque assim, a história de Metal Melt aparentemente ela ia descambar
para um futuro distópico, para uma coisa pós-apocalíptica. Provavelmente a organização Shadowkeepers, alguma organização de tecnologia muito poderosa, ia dominar o mundo. E aí o trailer falava sobre esse cenário caótico que o mundo virou. E eu lembro que o trailer terminava com uma pessoa chorando assim na mira de uma arma, provavelmente de um robô. E o robô atirava e estourava os miolos dessa pessoa. E geralmente quando isso acontece numa animação, a cena ela muda, o ângulo da cena muda. Você escuta o barulho do tiro e de repente vê a pessoa caindo, ou vê sangue espirrando em algum lugar. Tem um desvio ali para não mostrar a imagem chocante. E o trailer lá da animação do Metal Melt mostrava ali cruamente mesmo. Era o tiro e você via a cabeça explodindo. Só que essa animação nunca aconteceu. Ao longo de 2 anos, foram apenas 8 episódios, porque os episódios demoravam muito para serem lançados. E aí é quando eu disse que, na minha opinião, Metal Melt, tecnicamente, ele era o melhor quadrinho eletrônico. Porque esses quadrinhos eletrônicos, eles geralmente eram feitos com Flash, que era o melhor programa, o programa mais acessível de animação, e que também gerava os arquivos mais leves. Como eu disse, a web da época, a internet da época, ela era muito lenta, as conexões eram muito fracas, geralmente as pessoas tinham conexão de 56 kbps. Eu, na minha casa, tinha uma conexão de 100 kbps, e isso já era uma conexão que voava para muita gente, por causa de uma experiência de um servidor que tinha lá na minha rua. Então, o Flash ele era um programa de fácil animação, mas ele tinha várias limitações. Então, para uma animação funcionar no Flash, o ideal era que você fizesse desenhos bem simples, para ficar mais fácil animar. Então, se você pegasse Combo Rangers mesmo, você ia ver que os desenhos eram muito simples. O que era um pouquinho mais complexo era o character design. Era um desenho dos personagens, mas mesmo assim também muito simples. A animação de Metal Melt, ela tentava ser um pouco... O traço do Metal Melt, ele tentava ser um pouco mais detalhado. Eu sei que eu estou falando de quadrinhos, que são muitas vezes eram imagens estáticas, mas mesmo assim estava se trabalhando ali no Flash, tentava se fazer o traço mais simples possível, com o melhor nível de detalhamento que se conseguia dar a imagem, tentando mantê-la simples e de fácil, tanto leve para carregamento quanto fácil para animação. Isso eu estou falando em geral. No caso do Metal Melt, ele era um pouco mais detalhado no cenário, mas principalmente nos personagens. Os personagens eram muito bem detalhados. Afinal de contas, eu estou falando de uma obra do PH Marcondes. Já vou explicar o porquê disso também. Mas o fato é que, em termos de arte, ele era, sem dúvida, o mais proeminente, o que melhor se destacava ali dos demais quadrinhos eletrônicos. Ele estava num nível bem acima dos demais. Em termos de história, era muito mangá. Era bem tipicamente mangá, era uma narrativa muito mangá, era um enredo muito mangá. Essa questão mesmo do personagem tá chegando na escola, ele ser um estudante colegial, ele tá chegando e tem um aluno novo, esse aluno novo chamar a atenção da garotada, porque lá o Ricardo, que era o aluno novo lá na escola lá do Felipe, as meninas ficaram afim dele porque achavam ele bonito e tal. Esse aluno novo, ele tentar uma proximidade com o personagem principal, falando de algo que o personagem principal não entende. Tudo isso é muito mangá. Mais pra frente aparece um personagem chamado Wagner, que tem traços mais delicados, mas que na verdade ele é muito forte. Inclusive na biografia dele no site do Metal Melt, se dizia que ele era um cara que parecia ser delicado, um cara que parecia ser fraco dentro do estereótipo que a gente tem de gente forte ter que ter uma aparência grosseira, mas que na verdade ele era o mais poderoso ali da galera. E isso remete muito a animes e mangás. Você tem isso em Saint Seiya com o Shun, que na minha opinião é o Cavaleiro de Bronze mais poderoso. Você tem isso no Yu Yu Hakusho com o Kurama.
Você tinha isso no Churato com o... Cara, qual era o nome do cara do Churato, que era o Rei Carla? Leiga, é isso? Era Leiga? Enfim, com Leiga. E então o PH Marcondes ele estava colocando isso em prática também ali no quadrinho dele. Eu acho que o protagonista, o Felipe Weibusch, né, que virava o Beethoven, ele era um personagem particularmente complicado. Eu não acho a concepção dele muito interessante, por um motivo simples. O PH, a meu ver, tentou criar um personagem fodão. Um personagem que era bonito, que fazia sucesso com as mulheres, que tinha garotas disputando o amor dele, e ao mesmo tempo era um nerdão. Então você tinha o que eu chamei, conversando com um amigo meu, de um nerd gostosão. Que, se você parar para pensar direitinho, é o melhor de dois mundos. Porque o estereótipo na cultura pop é que o nerd, eu não gosto muito de usar nerd para essas coisas, nerd para cara que gosta de cultura pop, etc. Mas enfim, a língua é viva e é isso que o termo nerd se tornou. O nerd, no estereótipo dentro da cultura pop, ele é mostrado como um cara solitário, incompreendido, rejeitado. O grande símbolo disso é o Peter Parker, por exemplo, que era um nerdão, e ali um nerd desde a antiga concepção de nerd mesmo, porque era um CDF, era um cara muito estudioso, um cara interessado em ciências, e que era rejeitado pela turma. Enquanto o cara gostosão, muitas vezes ele é um cara querido por todos, ele é um cara que faz sucesso com as mulheres, mas ele não é um cara muito dotado de esperteza, não é nem inteligência, é de esperteza mesmo, porque muitas vezes ele não é um cara muito estudioso, né? Fica implícito que o tempo que ele poderia estar estudando ele estaria usando para cuidar da própria aparência, para cuidar do próprio corpo, para se dedicar a atividades físicas como atividades esportivas. Então você tem esses dois opostos que o PH juntou, e eu não acho que funciona bem. Já que a função do nerd como protagonista, e aí de novo o Homem-Aranha faz muito bem isso, e muitos mangás e animes também fazem muito bem isso, a função do nerd como protagonista é gerar empatia. Porque muitas vezes ele espelha o leitor, já que o leitor é alguém interessado em cultura pop, o leitor é alguém que vai preferir ler um gibi a ir para uma academia treinar. E isso antigamente, isso nessa época. Eu sei que hoje em dia esse perfil mudou bastante. Então você gera empatia, você mostra o personagem ali numa situação de desvantagem, para você ter uma certa pena dele, para você se ver ali, para você pensar, porra, esse cara é que nem eu, esse cara se fode que nem eu. E o PH ele abre mão disso quando ele junta as duas coisas no personagem. Se você ler a descrição do Felipe no site do Metal Melt, ele termina dizendo que Felipe é viciado em jogos online, hard rock e RPG, se considera um nerd, mas um nerd bem sucedido, pois está sempre rodeado de mulheres. Mas enfim, não acho que isso necessariamente comprometa a obra, porque você não precisa se ver no personagem principal para apreciar uma obra quando ela é bem escrita, e você não precisa que o personagem principal tenha características parecidas com as suas para se identificar com ele também. Então é possível que o cara leia o Metal Melt, veja o Felipe Weibusch e se identifique com ele. Mas infelizmente a gente não teve muito tempo de ver essa evolução acontecer, porque a série saiu do ar rapidinho. Começou em 2003, em 2005 já estava fora do ar, sem fazer o sucesso que eu acredito que poderia ter feito. E aí eu digo, eu acho que não fez esse sucesso porque saiu do ar, porque não alcançou o que Combo Rangers alcançou. Combo Rangers saiu da internet, foi para as bancas e alavancou a carreira do Fábio Yabo até hoje, né? Que o Fábio Yabo se tornou um cara popularmente conhecido. O PH seguiu a carreira dele,
já falo mais sobre o PH, e em alguns momentos ele falava e fala até hoje em voltar com Metal Melt. Ali já em 2008, 2009, na página dele do DeviantArt, ele postou algumas artes antigas de Metal Melt e postou algumas artes que pareciam ser novos conceitos. De vez em quando ele posta alguma coisa falando, pô, eu tenho vontade de voltar com Metal Melt. Quando eu vejo essas coisas eu fico pensando em dar vida nova a Metal Melt, mas até agora não aconteceu, infelizmente. E Metal Melt foi isso. E, assim, seria muito legal que esse material do Metal Melt, que esses 9 episódios, eles estivessem disponíveis, mas não estão. O site saiu do ar em 2005, até onde me consta o PH nunca mais deu upload nesse material, e era possível ver muita coisa através do Web Archive, né? Você acessava lá www.archive.org, colocava o site do Metal Melt e você conseguia ver alguns episódios. Só que nem isso é possível mais, porque o Flash ele não é mais operacional nos navegadores. Então você entra, você abre no Opera, você abre no Chrome, você abre no Edge, você abre no Mozilla, você abre no Safari, nenhum deles você consegue acessar, porque diz lá que dá problema no plugin, porque esse plugin não está acessível. Tem algumas páginas que oferecem um plugin do Flash para você instalar como extensão do navegador. Eu não confio, porque não é página oficial do Flash. O Flash ainda existe, o Flash ainda roda no computador. Se tivesse os episódios de Metal Melt baixados no computador, daria para assistir, como muita gente fez com Combo Rangers depois, mas infelizmente não tem. Então é isso, Metal Melt fica só na lembrança de quem leu na época. E o PH, o Paulo Henrique Marcondes, mais conhecido como PH Marcondes ou apenas PH, que se eu não me engano, na época do Mega Man também foi chamado de Paulo Paulada, ele começou a carreira dele como quadrinista em 1997 na revista do Mega Man, que deixarei aqui nos cards. Ele desenhou a capa da Mega Man número 1 e ele desenhou a Mega Man número 3 inteira, capa e miolo. Dessas 4 primeiras edições de Mega Man, as 4 primeiras foram um primeiro período de teste da revista do Mega Man, então elas são importantes por isso, e dessas 4 primeiras, eu acredito que o PH Marcondes desenhou a melhor delas. Não necessariamente a melhor história, eu acho até que é a melhor história também, a melhor história para mim é a primeira, mas enfim. A edição melhor desenhada, na minha opinião, é essa, número 3, feita pelo PH Marcondes, que na época tinha um traço bem diferente. Era um traço um pouco mais sujo, um pouco mais exagerado, era um traço muito mais riscado, com bordas mais grossas, mas mesmo assim não comprometia. E se você pegar toda a revista do Mega Man, as 16 edições, na minha opinião, PH fica com a medalha de bronze. Em primeiro lugar está o Rogério Hanata, que desenhou a número 11 e a número 13. Em segundo lugar está o Daniel HDR, um colega de geração do PH, que eu acho que tem muitas semelhanças com ele, que desenhou parte da número 2 e a número 16, que para mim é a edição melhor desenhada do Mega Man, a edição melhor produzida, mas eu prefiro o traço do Rogério Hanata, por isso que eu coloco o Hanata em número 1. E em terceiro lugar está o PH, que desenhou só a número 3 e a capa da número 1. Depois de Mega Man, eu não sei exatamente o que o PH fez, eu sei que ali em 2003, mais ou menos na época que ele lançou Metal Melt, ele desenhou a revista dos Combo Rangers, o gibi dos Combo Rangers, publicado pela JBC. Combo Rangers teve uma primeira minissérie de 3 edições na JBC, que eu não lembro quem desenhou, e depois teve a publicação regular, que foi desenhada pelo PH. Eu não sei se ele desenhou a da Panini também, eu acredito que sim. Depois o Combo Rangers teve uma publicação regular na Panini. E depois disso ele migrou para o mercado americano, ele desenhou bastante coisa no mercado americano. Ele começou a desenhar uma série chamada The Hardy Boys, depois ele desenhou para as edições do Lego, né, Lego Ninja Go, essas coisas. Recentemente ele desenhou Power Rangers do Boom Studios, e ele desenhou uma série chamada Zodiac Legacy, que pertencia a Paw Entertainment e hoje em dia pertence à Disney,
que foi criada pelo Stan Lee. A Paw Entertainment era uma empresa do Stan Lee. Muito provavelmente depois ele vendeu para a Disney e passou a ser ali um selo da Disney. A biografia dele diz que ele já publicou mais de 2.000 páginas para o exterior, e eu acredito que é por aí também. E em paralelo a isso, o PH ele tem alguns projetos pessoais. Ele tem um chamado Solsticeville, que é bem interessante, que é webcomic, quadrinho estático na tela do computador. E ele lançou um projeto recentemente chamado X-Core, que ele define como um picture drama, que é uma animação, digamos assim, com cenas estáticas. Você escuta os personagens falando, mas as cenas elas geralmente são estáticas, ou então elas são só panorâmicas. Você coloca uma cena grande e aí você consegue passar a tela mostrando vários detalhes dessa cena. O X-Core, se eu não me engano, é publicado no YouTube e no Crunchyroll. Então esses são os projetos pessoais do PH, que na minha opinião, na minha humilde opinião, é o melhor desenhista brasileiro de quadrinhos há um bom tempo. E infelizmente ele não é muito reconhecido aqui no Brasil. Ele não tem nem pouco do reconhecimento que os desenhistas que trabalham para Marvel, DC, têm. Os desenhistas brasileiros trabalham para Marvel e para DC, acredito que porque Marvel e DC são o topo da cultura pop. Então quem está desenhando para eles está ali no topo. Infelizmente não é o caso do PH, que pelo estilo de desenho dele, ele acaba desenhando para o Boom Studios e para outras editoras com menos alcance que a Marvel e que a DC. Mas o talento dele, para mim, é absurdo, tanto em desenho quanto em cores. Eu disse que o traço dele em Mega Man 3 era muito sujo. Depois ele refinou bastante o traço, ele passou a trabalhar com linhas mais finas, e isso é mais legal porque dá para você detalhar mais o desenho, você tem mais espaço no rosto dos personagens para demonstrar emoções, e ele faz isso muito bem. Você pode desenhar melhor os cabelos, os fios de cabelos, você pode desenhar melhor os cenários. PH é muito bom em fazer cenários. Enfim, se você dá uma olhada em Solsticeville, digita no Google, acho que eu vou botar aqui o link aqui. No site dele tinha isso antigamente, é porque o site dele atualmente está vendendo um curso de quadrinhos que ele está dando. Mas eu vou botar o link do site dele aqui, mas se não tiver material de Solsticeville lá, é só dar uma googlada que se encontra. Eu acho que Solsticeville é um quadrinho que ele mostra muito do talento dele, além dos quadrinhos do Power Rangers que ele fez pro Boom Studios. Eu nunca entendi porque ele deixou de publicar Metal Melt. Eu acredito que é porque Metal Melt demandava muito tempo, como eu disse, era uma produção muito detalhada. Então acho que ele perdia muito tempo fazendo Metal Melt. Ele tinha que, para sobreviver, ele tinha que fazer esses outros projetos, desenhar para fora, dar cursos, dar aulas. Então ele não tinha mais tempo de atualizar Metal Melt e acabou saindo do ar, parando e saindo do ar. Na comunidade do Orkut, eu já vi gente dizendo que Metal Melt tinha sido processado pela Capcom pela semelhança com Mega Man. E se você vê o personagem principal, o Felipe, que está aí no thumb, para quem estiver vendo no YouTube, ele tem uma semelhança muito leve com o Mega Man, mas muito leve mesmo. Qualquer moleque em estilo mangá que você botar uma armadura, você vai dizer que é Mega Man, porque qualquer um, para usar armadura, tem que usar um capacete. E o formato básico de capacete é capacete redondo. Então, se tiver com um capacete redondo e a cara de fora, vamos dizer que é Mega Man. Eu acho essa semelhança muito fraca, muito forçada para gerar um processo. Mas eu acho que o cara estava blefando, o cara estava tirando onda. Falou da boca para fora, não tinha resposta, o PH interagia pouco com a comunidade. Então, nunca entendi porque. Eu já vi outro cara dizendo que ele deixou de desenhar Metal Melt porque ele tinha se alistado. E de fato, a foto de comunidade do PH era ele com um uniforme camuflado do exército. Mas não sei se procede, eu não sei se ele realmente serviu ao exército por um período ou se era apenas uma roupa que ele estava usando. O fato é que, infelizmente, saiu do ar, não voltou.
Ele de vez em quando fala em voltar. Gostaria muito que voltasse, porque eu gostaria de saber como a história iria desenrolar. E, enfim, sorte de quem lembra, porque foram 8 episódios bem divertidos. E se você lembra do Metal Melt, legal. E se você escutou até aqui, muito obrigado. Você é foda. E até a próxima conversa.